neste primeiro episódio eu venho apresentar um tema muito interessante e que há tempos eu tenho vivido, que é a diferença entre preço e valor. Trata-se de uma reflexão prática de um fato acontecido comigo e que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento. A gente tende sempre, no dia a dia e na nossa prática, a tratar a questão do preço como se fosse algo que traduzisse efetivamente aquilo que vai satisfazer as nossas necessidades. Mas a grande verdade é que, em qualquer que seja o setor, o negócio em que você está, ou até mesmo quando você está lidando com o segmento público, há uma diferença grande entre o preço ou até mesmo o custo total de uma coisa com aquilo que agrega valor. E para exemplificar bem essa situação, eu quero contar uma história bem interessante que aconteceu comigo em uma ocasião em que eu visitava a cidade histórica de Goiás, antiga capital do estado de Goiás, a famosa Vila Boa. Como a maioria dos goianos sabem, é uma cidade histórica e necessariamente quando você visita aquela localidade, assim como Ouro Preto, né, e outras tantas cidades históricas que a gente tem no Brasil, a gente acaba que busca adquirir algum tipo de lembrança, algum souvenir, alguma coisa que traduza a visita que você fez naquela localidade. E como desde criança eu visitava aquela localidade, minha mãe era professora de literatura e português, hoje aposentada, e desde criança ela levava nós, eu e meus 2 irmãos, àquela cidade. E sempre a gente tinha a oportunidade de conhecer a cultura daquele local. Por exemplo, tive a honra de conhecer pessoalmente Cora Coralina. Mas então, já adulto e visitando aquela localidade, quis eu comprar uma lembrança para um colega de Goiânia. E então eu passei a procurar nas lojas do centro histórico da cidade alguma coisa que eu pudesse o presentear. E interessante que a primeira loja que eu adentrei, ela tinha várias lembranças, características daquela localidade, mas ao adentrar eu visualizei do outro lado da parede algumas telhas que estavam penduradas, eram telhas que estavam com a arte, uma pintura, e você via que era alguma coisa histórica, porque eram típicas daqueles casarões, um pouco disformes, mas eram envernizadas e pintadas. Mas ao adentrar aquela loja, o vendedor simplesmente me ofereceu um bom dia e ficou me observando, e eu meio que observei aquela telha por 1 ou 2 vezes e ele não percebeu que eu estava interessado naquela lembrança. Dei uma volta, não me deu muita importância, me ofereceu uma camiseta, alguma outra coisa, e aí eu fiz a pergunta, aquela telha, quanto é? E aí eu não me recordo exatamente naquela época qual era o valor, mas digamos que nos dias de hoje o vendedor tivesse me dito que era algo em torno de 80 a 100 reais. Quando ele deu o preço, eu achei assim, para um souvenir um pouco alto, apesar de eu ter interessado naquele objeto. Mas não me agradou com o atendimento e eu saí e fui em busca de outras lojas. Na próxima loja que entrei, a história se repetiu. O vendedor me cumprimentou e perguntou o que eu desejava e começou a me apresentar
algumas coisas e eu já procurei, naturalmente, pela telha, porque eu havia interessado. E localizei numa prateleira, observei a telha e o vendedor continuou tentando me apresentar outras e outras opções de compra. E então eu fiz também a pergunta: quanto é que custa a telha? Qual é o preço? E o vendedor também disse: custa R$100. Alguma coisa era bem similar ao preço da primeira loja que eu havia entrado. Bom, também ainda tive aquela sensação de que eu queria aquele utensílio para presentear o colega, mas eu não senti muito convencido do preço. Achava eu o preço um pouco acima da média das demais lembrancinhas que ali tinham. Foi então que eu saí e adentrei a uma terceira loja. Nessa loja que eu adentrei, eu fui recebido com um vendedor extremamente simpático, que me cumprimentou, me disse que eu era muito bem-vindo àquela loja e que era uma satisfação muito grande receber a mim, que visitava o centro histórico da cidade de Goiás, uma das cidades mais importantes do estado de Goiás. Achei interessante a abordagem do vendedor. Naturalmente, ele me deixou muito à vontade e eu já, naturalmente, procurei novamente a telha. Ou seja, me parecia que eu havia já decidido a comprá-la. E então, localizei-a também afixada na parede. E, naturalmente, o vendedor percebeu que eu estava procurando, que eu visualizei a telha, ele já me sinalizou: você gostou da telha? Eu disse: eu achei muito interessante, até já havia olhado em duas outras lojas, mas enquanto eu ia falando, ele já se direcionou à parede, tirou a telha que estava pendurada com uma alça, né? Porque ela é uma lembrança para você exatamente você enfeitar, você pendurar, né? Na parede. E então ele já tirou e trouxe até a mim, segurando com as duas mãos, aproximou de mim. Era uma telha muito bem bonita, bem pintada, me parecia uma telha que era de casarão, né? E eu me interessei um pouco mais até. E aí, antes de que eu dissesse qualquer coisa, ele pôs as telhas na minha mão, me colocou em contato com o utensílio e me perguntou: você conhece a história dessa telha? Eu achei curioso a abordagem dele, e aí disse: não conheço a história dessa telha. E ele: posso lhe contar? Eu falei: sim, por favor. E então ele disse que essa telha, ela não é uma réplica, ela é uma telha realmente original, que é dos casarões da cidade de Goiás, né? O nosso trabalho é de artesanato, então aquelas telhas que não são mais usadas, os nossos artesãos, eles a transformam. Mas o mais interessante de tudo é que essas telhas, elas possuem uma característica interessante, porque elas são realmente da época da escravatura no Brasil. A cidade de Goiás, como uma cidade histórica, tinha escravos. E o senhor percebe que essa telha, ela é um pouco disforme, ela torta, ela não tem uma uniformidade de como as que são produzidas hoje na indústria? Eu falei: sim. Ele falou, então ele colocou: olha, ela é assim porque ela era realmente feita pelas mãos das escravas. Eu falei: que coisa interessante. Ele falou, e aí ele me disse: essa telha que você está segurando foi feita pelas mãos de uma escrava. Eu disse: escrava? Ele eram as escravas que produziam as telhas. E detalhe, as telhas eram produzidas com as mãos
E a forma para moldar as telhas era as coxas das escravas. A probabilidade de que essa telha tenha sido feita por uma escrava que fez as mesmas outras telhas que cobriram uma casa é muito grande, porque como eram as coxas, cada coxa tinha um tamanho e um formato, então provavelmente uma escrava produzia todas as telhas que iam cobrir uma parte da casa, ou se não a casa inteira. E aí eu achei ainda muito mais interessante. E aí ele completou. E é por isso que existe aquele ditado popular. Feito nas coxas. Então, o feito nas coxas tem a ver com essa disformidade, essa falta de padrão, né? Mas que à época era o único formato que se utilizava para produzir essas telhas. E aí eu fiquei muito interessado e curioso, e achei muito interessante a história que ele me contou, e ele ainda completou. Detalhe, essa pintura que está aqui na telha é feita por gente da nossa terra, que cultiva a nossa cultura. E aí eu finalizei perguntando a ele, e qual é o preço? E ele me disse, R$120. E eu comprei a telha desse vendedor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a grande diferença entre o preço, o custo e o valor das coisas está na utilidade e na importância que as coisas têm para você. Então, em tudo que você fizer, é fundamental que você coloque ao seu interlocutor, seja o seu cliente, se for no setor público, seja para o usuário, o cidadão, cliente, seja na sua família, quando você vai fazer uma entrega de alguma coisa, é fundamental que você faça com que as pessoas percebam o valor das coisas, de tal forma que nem sempre o que é mais caro ou o que tem o maior preço é mais importante ou tem mais valor. O valor ele é determinado pela percepção da utilidade ou daquilo que gera e agrega importância para quem consome. É por isso que tem muitas pessoas que consomem certos tipos de coisas que não têm a menor importância para você e que para eles têm muita importância e vice-versa. Ou seja, a diferença entre preço e valor está na utilidade e na importância. Faça valer a pena em tudo que você fizer, em toda entrega que você for fazer, agregue valor. Ok? É isso, vamos em frente.